Bom dia, amados irmãos. Deus abençoe a cada um dos queridos ouvintes. Gostaria aqui de ir direto ao ponto falar sobre um pouco esse relacionamento de Jesus com o seu Pai. Nós vemos que na palavra de Deus que Jesus era dependente da vontade de seu Pai. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 7 ao 10, então disse: Eis aqui venho. Do princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei, Então disse: Eis aqui vem para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. Jesus também foi restrito, irmãos, e não podia fazer nada menos que o Pai lhe mostrasse primeiro. São João, capítulo 5, versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo, então ele não podia criar, ele não podia salvar, ele não podia curar, ele não podia redimir, não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis, Então, aqui nós vemos que Jesus, ele era restrito, ele não podia fazer nada a menos que o Pai lhe mostrasse primeiro. Deus, ó Deus, o Deus Todo-Poderoso mostrava primeiro ao Senhor, né? Vamos ver então mais uma parte aqui em São João 5,30, que diz assim: Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço assim, julgo, e o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Ele não podia nem testificar, irmãos, de si mesmo. Jesus não podia nem testificar de si mesmo. Jesus era dependente do Pai para a sua doutrina também. São João, capítulo 7, versículo 16. Jesus lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Jesus chamou Deus de seu Deus, irmãos. Então Jesus teve um Deus além dele mesmo. João 20:17, disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus fala de Deus como outro ser. São João 5,31. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. São João 5,37. E o Pai que me enviou, ele testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. O Pai enviou o Filho, irmãos, a Bíblia diz.
1 João 4:1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, olha só, João está testemunho, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. São João 5,36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. Aleluia. Então, Jesus tinha um Pai, um Deus que o enviou, né, irmãos, com uma doutrina, com uma mensagem. Então, aqui nós também podemos ver que Deus, o Pai de Jesus Cristo, foi o que ressuscitou ele dos mortos. Atos capítulo 2, versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Atos 4:10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Atos 13:30. Atos 13:30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, a Bíblia diz também que o Filho recebe a vida do Pai. O Filho recebe a vida. São João 5:26. Por quê? Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Jesus orou ao Pai, São João 17:15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João 17:16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Mesmo para que também eles sejam santificados na verdade, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e que os tens amado, e eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então, irmão, fora da verdade você não pode adorar a Deus corretamente. De fato, para adorar a Deus fora da sua verdade revelada seria louvor falso. Deus não é três pessoas, como os trinitários creem, nem ele é um como o seu dedo é um, como só Jesus acreditam, como só Jesus acreditam. Em São João 4:20 e 24, Deus é Espírito. Nós devemos saber quem adoramos. Em 1 João 3:2, nós o vemos como ele é. Lucas 2:11, nascidos para ser Salvador. Mateus 2:1, para cumprir seu destino. Mateus 2:4 e 6, Miqueias 5:2, profetas declararam. Gênesis 3:15, semente prometida da mulher. 1 Timóteo 3:16, Deus manifestado em carne, ou Romanos 8:3, João 3:16, enviado para morrer. Esse é o Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? O Filho do Deus vivo. E isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo também fala aos Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por algum homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai,
que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, também o apóstolo Paulo fala que Jesus, ele se entregou por si mesmo para cumprir a vontade de Deus, o nosso Pai. Efésios 1, versículo 2. A vós, graça, a parte de Deus Pai, a parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia, irmãos. É maravilhoso. Filipenses 1, 2 e 3. Graça a vós da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1, versículo 2. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e a parte e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Alguém comentou assim: mas eu falo do Filho de Deus, do Pai, do Filho. Mas irmãos, quando Filipe foi ter com o eunuco, o Filipe provou ali pelas Escrituras que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Quando ele creu que ali acabou, ali a mensagem é essa. Ele foi batizado, o senhor pode ver ali em Atos capítulo 8, Filipe. E o apóstolo Paulo também saía pelas sinagogas e se apresentava diante dos reis, dos imperadores, né? Falando que Jesus Cristo era o Filho de Deus, falando da ressurreição de Cristo, né? Que ele ressuscitou dos mortos, que ele vive. Então, Cristo vive em mim, não vive mais esse, o Filho de Deus. Quer dizer, então a mensagem, ela veio através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, mas agora há um grupo que quer excluir completamente o Filho de Deus da mensagem, e o Filho de Deus é a mensagem, é ele a própria mensagem. 1 Tessalonicenses 1 e 2, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, Deus foi nosso Salvador através de Jesus Cristo. Deus foi o que nos curou através de Jesus Cristo, seu Filho, que nos libertou, o que nos ressuscitou dos mortos, o que nos transforma, tudo através do seu Filho Jesus Cristo. E Deus sempre criou os céus e a terra por seu Filho Jesus Cristo. Tito 1:4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Filimão 1:3. Graça a vós, a parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 1:2. 1 e 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, os filhos, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus 1:5, porque o qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Agora, como pode Jesus, que era o Filho de Deus, ser o próprio Deus, se ele está dizendo que ele gerou um filho? Como eu não entendi? Como pode? Então, ele gerou o filho. Como ele gerou um filho se ele era o próprio Deus, né? Se ele era o próprio Pai? Como pode você ser pai de si mesmo? Não tem. Agora, eu podia ler aqui Pedro, João, Judas, Romanos, Atos,
Atos, uma fartura, toda a escritura fala do Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Aí vem um unicista lá, pega 1 João 5:20, pega mais uma escriturinha de Isaías 9:6, porque ele não consegue, daí ele vai lá e isola esses versículos, não cria uma harmonia, rasga a Bíblia, passa por cima dela completamente, de todos esses versículos bíblicos aqui, né? 1 Pedro 1, 2 e 3, eleito segundo a presciência de Deus Pai, foi Deus que nos elegeu, em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a Bíblia diz em Efésios 4:11, irmãos, ali, versículo 12 de Efésios 4, que o quíntuplo era para nós chegar à estatura de varão perfeito, à unidade da fé, ao pleno conhecimento de quem? Do Filho de Deus. Quando fala de eleição, que Deus nos chamou, nos glorificou, para sermos conforme a imagem de quem? Do Filho de Deus, lá está escrito em Romanos capítulo 8, né? Então, por todas as escrituras aqui, irmãos, o apóstolo Paulo deixa bem claro que Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus e que ele veio para fazer a vontade de Deus, para salvar, para curar, para libertar. Deus, essa era a vontade de Deus. Tanto é que Jesus no Getsemane diz: Pai, se possível, passa de mim essa missão, mas que seja feita a tua vontade. Então Deus disse: a minha vontade é que tu vá para o Calvário e morra pelos teus irmãos, derrame o sangue pelos teus irmãos, e eu te ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade dele. E a vontade de Deus é que o Espírito Santo esteja aqui representando o seu Filho ressurreto para preparar, né, uma noiva para o Senhor Jesus Cristo, uma noiva para o noivo, uma noiva para o seu filho. Isto é tremendo, irmãos. Atos 2, 3, 26, recitando a Deus, a seu Filho Jesus primeiro, o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 4:10, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste é que estação diante de vós. Então, meus queridos irmãos, Deus, ele estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele estava em Cristo. João diz: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Quem era desde o princípio? O que ouvimos? O que vimos com os nossos olhos? O que temos contemplado com nossas mãos? Tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Portanto, nós estamos tratando da vida de Deus. Então, se era a vida de Deus que foi transmitida ao seu unigênito, então teria que ser a mesma vida de Deus que é transmitida a todos os filhos de Deus. E esta é a vida de Deus que nós examinaremos mais na frente, irmãos. Vamos tratar mais do relacionamento entre Deus e seus filhos, né? Em Gênesis 1:11, Deus colocou uma lei para reger sobre a vida da reprodução. E ela ali foi chamada a lei da reprodução, né? Então, eu quero encerrar aqui apenas com um parágrafo, cortina do tempo, onde diz: Deus, que é Deus, que era uma parte de Deus, Deus viu o que seria o fim desde o princípio, e o Logos veio para a terra, que era Cristo, a palavra falada de Deus, uma parte de Deus, e se fez carne e habitou entre nós. Então nós saímos de Cristo, o que faz a mesma vida que estava em Deus, em Cristo, em você. E simplesmente tão certo quanto Deus levantou isto, nós temos que vir com a mesma coisa,
Se o mesmo Espírito está em nós, porque o Espírito de Deus em nós, fazendo de nós filhos e filhas de Deus, disse aqui o irmão Brana na mensagem A Cortina do Tempo. Aqui nós vemos aqui que o irmão Brana acabou de citar Paulo aos Romanos, quando Paulo disse ali aos Romanos 8:11, e se o Espírito que daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Mensagem à lei, a lei tendo uma sombra, note, agora um no germe, mas quando Cristo estava no ventre de Maria, você é apenas um germe minúsculo, antes de ser um germe. E o que há atrás desse germe? Há uma vida. Então você está no sobrenatural. Você está na sexta dimensão. Você está completamente fora do arrazoamento humano. Você está dentro da vida espiritual. Cada germezinho tem uma vida. Essa vida vem de algum lugar. A vida do câncer veio do diabo. Sua vida vem de Deus. Essa é a diferença. E Deus, sendo manifestado na carne com Cristo Jesus, o ungido, se embrulhou dentro de uma célula sanguínea. Oh, que coisa! No ventre de Maria produziu sua vida. Ele viveu como homem, ele morreu como homem para dar o seu sangue, para que através do seu corpo e o derramamento do seu sangue, todo crente pudesse ser envolto nesta célula sanguínea com ele. O quê? Se o espírito de um homem nascido de novo estiver envolto na célula sanguínea do Filho de Deus, Deus não pode negar a você mais do que ele poderia negar a si mesmo, pois por um espírito todos nós somos batizados em um corpo e nos tornamos participantes do mesmo espírito que está na célula sanguínea. E a igreja está envolta na célula sanguínea da vida de Jesus Cristo. Aleluia! Então somos filhos de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo no reino. Lei ou graça a mensagem. Agora, quando Jesus veio, não era apenas a vida humana, mas era a própria vida de Deus, Ele mesmo. Isto é o que estava em seu sangue, batalhando pela fé. Isso era o que estava em seu sangue. Na mensagem Batalhando pela Fé, Jesus disse: a menos que um homem seja nascido de novo, ele não pode ver o reino. Você não pode entender isto. É uma coisa mística, até que você seja nascido de novo. Aí, a própria vida de Deus entra em você, perpétua. Entra em você. Perpétua, vida eterna, Zói, a própria vida de Deus entra em você. Então você é uma parte de Deus. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Então você vê como Deus vê. Você crê como Deus crê. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus ajude os filhos de Deus a entender esses mistérios, a entender que Jesus foi enviado para fazer a vontade de Deus e que nele foi manifestado a vida de Deus, para que nós tenhamos vida de Deus. E entender todas estas coisas, longe da ideia unicista, longe dos trinitários, longe de dualismo, longe de todas essas coisas, é vida eterna. E graças a Deus pelo profeta irmão Brana que veio e trouxe toda essa revelação que somente um profeta mesmo, ungido, vindicado por Deus, podia nos dar. Graças a Deus por tudo. Deus te abençoe, irmão. Até uma próxima, meu amado irmão. Irmão Vinícius, aqui de Manaus, Amazônia, Brasil.